Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Nerd no Direito, e o vídeo de hoje é episódio 16 de Dragon Quest Dino Daiboken 2020, resumo e crítica. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal porque isso incentiva demais para que eu continue trazendo vídeos sobre Dragon Quest aqui. E o título do episódio de hoje é Matoriv, o Grande Feiticeiro. O episódio começa com Aman pedindo ajuda ao Matoriv, enquanto o pobre Dai está sendo carregado nas costas e tendo sua nádega esquerda apalpada pela Aman. Matoriv recusa ajudar e Aman acaba reconhecendo que é o Matoriv, né? Afinal de contas, esse é o título do episódio. Matoriv se vira para olhar para Aman e vemos que ele está com alguma coisa na boca. Eu juro para vocês que eu achava que aquilo era uma folha, mas assistindo o anime antigo e vendo o mangá novamente para relembrar, aquilo é um peixe, acreditem. Reparem que na versão antiga é muito mais fácil de identificar. Mãe e Matoriv ficam felizes inicialmente a se verem e o Matoriv tem um pouquinho mais de felicidade do que a Aman. Então podemos perceber que o pervertido foi contido. A cena toda dá para perceber que o Matoriv é um tanto saidinho aí, ele quer apalpar a Aman. Mas a legenda dá uma ajudada também a amenizar um pouco mais, porque colocaram como tá no jeito para dar uma fofada. Mas no áudio original ele usa a palavra pafo-pafo. E se você se lembra aí dos animes mais antigos, pafo-pafo é quando o cara coloca o rosto entre os seios da mulher e ele esfrega o rosto. Isso era o esporte favorito do mestre Kami. A Aman fica irritada e tenta acertar o Matoriv com um soco e ele simplesmente desaparece e aparece atrás das costas dela. E menciona inclusive que já trocou as fraldas da garota. Essa cena, se comparada com Dragon Quest 1991, foi bem mais suavizada, embora nas duas versões talvez o Matoriv fosse preso se ele fosse uma pessoa do nosso mundo normal e fizesse uma coisa dessas. Mas vejam nas imagens do Dragon Quest 91 para vocês verem aí o quanto o Matoriv era bem pior do que aparece aqui no anime de Dragon Quest 2020. Sinceramente, até pensei que eles iriam trocar a personalidade do personagem aqui para 2020, mas ele continua sendo o velho pervertido, porém um pouco mais contido. Na sequência aqui do episódio 16, eles ficam sabendo que Matoriv foi um mago que ajudou o Avan na batalha contra o Rei Demônio, e que ele servia à família real de Papúnica. O grupo então conta para Matoriv o que aconteceu com a princesa de Papúnica e pedem ajuda para ele, mas ele se nega a ajudar. E o motivo da recusa foi porque quando eles venceram o Rei Demônio, segundo Matoriv, ninguém mais ligava por os heróis. E que quando ele foi conselheiro do rei, ele era sacaneado por outros oficiais. E assim ele manda todos irem embora. Mas de repente o Dai acorda, se levanta e começa seu discurso no jutsu. O Dai discorda do Matoriv, diz que nem todo mundo age daquela forma que ele falou, e Matoriv vê nos olhos do Dai a mesma determinação que ele via nos olhos de Avan. O Dai se identifica como discípulo de Avan e aí o Matoriv fica sabendo que o Avan morreu. Na versão aí de Dragon Quest 1991, o Dai ele não fala diretamente que o Avan morreu, mas o Matoriv acaba ali subentendendo da forma que o Dai fala que o Avan morreu. Voltando ao episódio 16 aqui de 2020, o Dai acaba conseguindo convencer o Matoriv a ajudá-los. Matoriv então traça um plano ali dizendo que eles têm que destruir as torres e diz que eles precisam de bombas para explodi-las. Badak se oferece a fazer as bombas e o Matoriv oferece a matéria-prima, mas diz que as bombas têm que explodir legal. Enquanto Matoriv e Badak conversavam sobre a construção das bombas, o Pop começa a se gabar dizendo que eles não precisam daquelas bombas porque ele pode explodir tudo com a magia dele. Matoriv pergunta se o Pop é aluno do Avan e diz para deixar o Pop com ele. Aman pergunta se o Matoriv vê algum talento no Pop, mas o Matoriv diz que nunca viu um mago que parece ser tão fraco. E assim Matoriv promete treinar o Pop e diz que esse curso será ainda mais difícil do que o do Avan. A cena corta e vemos agora o covil ali do Rei Demônio. Podemos ver que o Rei Demônio está traçando um plano para destruir o Dai e que ele pretende mandar reforços ao Flazar. Baran se anima achando que finalmente ele vai poder usar a Legião Dracônica para atacar, mas estranhamente o Rei Demônio diz que Baran não deve ir para lá enfrentar o Dai e sim que ele deve ajudar o Mr. Vern, por causa do reino de Carl estar sendo muito resistente. O Baran questiona, afinal de contas o Rei Demônio diz que vai mandar todos os exércitos contra o Dai, e Baran quer ir também porque entende que isso seria uma prioridade. E Baran pergunta se há outro motivo pelo qual o Rei Demônio não quer que Baran enfrente Dai. O Rei Demônio não responde e diz só que vai manter as regras, e Baran acaba obedecendo às ordens do Rei Demônio. Os pensamentos do Rei Demônio revelam que ele pretende destruir o Dai antes que o Baran dê jeito em Carl. Na sequência vemos Pop e Matoriv chegando na vila da Aman.
Pop fica surpresa e Matorif explica que isso é um feitiço de teletransporte chamado Zoom. Na versão em português, a gente conhecia esse feitiço como Lula. Em japonês é pronunciado como Rura. Matorif também explica que basta pensar no local que eles conseguem ir instantaneamente utilizando esse feitiço. Eles então encontram a mãe da Man e Matorif consegue deixá-la desconfortável. E assim Matorif sai com o Pop dali para iniciar o treinamento e a mãe da Man menciona que o Matorif é o maior mago de todos, mas que ele tem seus problemas. Na sequência, Matorif está em cima de um animal correndo atrás do Pop e o Pop está desesperado. Segundo Matorif, aquilo é apenas um aquecimento. Na sequência do treinamento, o Pop é amarrado e jogado com uma pedra pendurada ali dentro de um lago. E Pop tem que escapar do lago, ele tenta nadar, mas não consegue. E essa cena aqui, lá em Dragon Quest de 1991, ela é um pouco mais estendida, então dá um pouco mais ali de emoção nessa cena do que foi aqui, porque aqui foi um tanto rápida. Pois logo o Pop consegue sair usando magia com seu corpo inteiro. Na cena seguinte, a Amy está cuidando dos feridos, enquanto Dai e Man estão treinando. Porém, Dai está lutando com um pequeno bastão e os olhos vendados. Então a Man acaba acertando um ataque no Dai e eles param de lutar. Man diz que o Dai não está completamente recuperado, mas o Dai diz que não pode ficar parado enquanto o Pop está treinando. Lá em Dragon Quest Fly, o Pequeno Guerreiro de 1991, esse diálogo é um pouco melhor do que foi feito aqui. Voltando a esse episódio 16, o Dai também explica que ele está treinando daquela forma porque o Matorif disse que isso iria ajudar contra o Flazad. E após o diálogo, Man e Dai retomam o treinamento. Na sequência vemos Matorif e Pop numa espécie de uma batalha de energias ali e que Pop é derrotado. Essa parte está bem parecida com o mangá, mas em Fly, o Pequeno Guerreiro de 1991, o Pop é provocado pelo Matorif. E assim eles iniciam essa espécie de batalha. Voltando a Dragon Quest 2020, Matorif diz que é uma vergonha que o Pop tenha perdido para um homem de quase 100 anos. Matorif se despede do Pop, dizendo que o Pop vai ter que usar a magia Rura sozinho para voltar lá onde está Dai e os outros. E basicamente Matorif diz que vai ser fácil pro Pop, já que ele conseguiu sair do rio, mas o Pop meio que entra em estado de negação e diz que mesmo que ele aprenda essa magia, ela não será útil em combate. E o Matorif dá uma bronca no Pop, dizendo que a função do mago é proteger seus companheiros. E que se o Pop soubesse aquela magia, ele teria conseguido salvar todos que estavam no balão. E ainda chama o Pop de novato e que ele só atrapalha os companheiros. E assim Matorif se manda e deixa o Pop sozinho na floresta dos monstros. Matorif chega no local onde estão os outros. Badak diz que as bombas estão prontas e Matorif não gosta do design e diz que ele tem que refazer as bombas. Matorif vai até onde Man e Dai estão treinando e o Matorif elogia o Dai dizendo que ele está progredindo e que quando ele conseguir cortar o invisível, a espada do Dai ficará até 5 vezes mais forte. Então Dai pergunta pelo Pop e o Matorif diz que talvez ele tenha morrido. Além de dizer que o Pop é molenga e que ele só se esforça quando ele está desesperado. De repente todos ouvem a voz do Flazad tocando o terror. E vemos que Flazad está utilizando um daqueles olhos demoníacos para se comunicar com eles. Então Flazad dá uma pressionada no grupo do Dai dizendo que a princesa está perdendo a força vital dela e que se eles não aparecerem dentro de um dia a princesa morrerá. Na sequência vemos Pop se esborrachando no chão usando o feitiço Rura. Matorif, sabendo do risco de vida que a princesa corre, resolve então que eles devem atacar naquela mesma noite e não esperar o outro dia porque é o que o Flazad quer. Então todos começam a se preparar para ir lá salvar a princesa. Mas a grande dúvida é como eles vão chegar se eles não têm mais o balão. Então Matorif oferece uma solução, dizendo que tem um barco de pesca pequeno que cabe 4 pessoas e que ele pode utilizar uma magia que vai fazer com que eles flutuem sobre o mar e possam chegar até o local da princesa. Rapidamente, Dai decide que ele vai e a Man, e o Badak se oferece por ele ter feito as bombas para ir também. A Amy diz que vai também, mas o Apollos acaba interrompendo ela dizendo que ele que vai. Porém, o Apollos está gravemente ferido ainda. E enquanto eles discutiam, de repente Pop aparece na entrada da caverna e diz que o quarto lugar já está definido. Vemos que Pop está um tanto ferido, Dai e Man ficam muito felizes e correm na direção do Pop para abraçá-lo. E Pop explica que ele teve dificuldade para imaginar a caverna e por isso ele demorou para chegar. Na cena seguinte vemos que a Man curou o Pop. Vemos então que o grupo está pronto para ir para a ilha através do barco. E Matorif diz que aquela vai ser a última ajuda dele. E aqui uma coisa que eu achei legal é que o Pop se despede do Matorif chamando ele de mentor e não de mestre. Já na versão de Fly, o Pequeno Guerreiro lá de 1991, na tradução em português, o Pop chama o Matorif de mestre também.
Mas aqui na versão de Dragon Quest 2020, assim como no mangá, o Pop diz que o único mestre dele é o Avan. E isso, na minha opinião, ficou muito mais legal do que na versão em português aqui do anime de 91. Vemos também que Gomi-chan embarca junto com eles, e aí o Matorif usa a magia para levar todos até a ilha. O barco acaba levitando no ar e passa sobre o redemoinho em alta velocidade, mas o Matorif não tinha planejado como parar o barco. Então o Dai fica tentando usar magia para frear o barco, mas eles acabam indo com um pouco menos de velocidade, mas o barco todo se quebra. Porém, eles chegam até a ilha. Dai então divide o grupo entre ele, o Badak, a Man e o Pop, sendo que o Badak e o Dai vão para a Torre das Chamas Demoníacas e o Pop e a Man vão para a Torre do Gelo Demoníaco. Os grupos seguem rumo às torres separados, porém tem um olho demoníaco vigiando eles. E vemos que Zaboera e Mr. Vern estão juntos com seus soldados para atacar o Dai e os outros. E até mesmo o Rei Demônio está ali próximo. E quando Badak e Dai estão próximos da Torre das Chamas Demoníacas, o episódio se encerra. Vamos então para a parte aqui da crítica. Eu não tenho muito a criticar desse episódio. É um episódio de transição, um episódio de preparação. Um episódio que para mim foi ok. Mantiveram a personalidade do Matorif. Esse episódio equivale a quase 2 episódios lá do Fly Pequeno Guerreiro de 1991. Porém, esses episódios do anime antigo, eles são muito mais arrastados por conta ali de alguns fillers, porque temos mais cenas aí dos heróis vigaristas trapaceando para conseguir comida e alguns benefícios, o que não acontece no mangá. Então eu gostei de ter eliminado esses fillers, acho que ficou bem melhor assim. Só acho que a parte do treinamento do Pop ela é um pouco melhor lá na versão do anime de 91, além de que alguns diálogos são melhores também, e demora um pouco mais ali pro Pop conseguir sair da água, além da música que ajuda a dar um pouco mais de drama pra cena. No geral eu gostei e achei esse episódio bom, e não teve nada assim que tenha me incomodado muito. E você, o que achou desse episódio? Deixa aqui nos comentários, e se ainda não deixou o seu like, deixa o seu like e também se inscreve no canal. Valeu e vejo você no próximo vídeo.